Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vídeo no canal da Eclesia. Hoje nós tínhamos como proposta falar sobre os 5 livros que todo cristão deveria ler. No entanto, a gente achou mais coerente falarmos sobre um livro dos livros que todo cristão deveria ler, que é sim esse livro mesmo que você talvez esteja pensando, Bíblia. Então eu quero soltar para você algumas informações úteis e que lhe servirão como estímulo para que você faça suas leituras bíblicas e não se afaste de ler essa preciosidade. Então aí vai algumas informações para você. Primeiramente, o livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, foi escrito por volta de 1445 a.C. E o último livro, o Apocalipse, por volta de 90 a 96 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes, de status diferentes, no entanto conservando a mesma linha racional que temos nas Escrituras. Como todo cristão, você deve crer que a Bíblia é, como afirma o Catecismo Maior de Westminster, a nossa única regra de fé e prática. Em 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Alguns vão dizer, a Bíblia possui erros. Eu digo que a Bíblia não possui erros doutrinários. O que nós temos são erros nas traduções bíblicas que temos hoje em dia. Há várias Bíblias com traduções erradas. Um exemplo de tradução errada é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que eles fizeram uma grande porcaria naquela Bíblia, que não posso nem chamar de Bíblia porque contém muitos erros e erros grotescos. O nome Bíblia foi usado pela primeira vez por João Crisóstomo, patriarca e grande reformador de Constantinopla, em 344 a 407. Na Bíblia não encontramos o nome Bíblia, que foi dado a ela, mas encontramos sua referência com o nome Escrituras, livro, pergaminhos, rolos, tábua, palavra de Deus, pois essas foram as formas que os homens inspirados por Deus usaram para designar a palavra de Deus. Ao longo do tempo, essas obras foram sendo encontradas e anexadas, passando por um longo processo rigoroso de teste de autenticidade, por sacerdotes, por escribas, por judeus, historiadores, doutores da lei. Após essas comprovações de autenticidade e canonicidade da Bíblia, foi composta e chamada de Bíblia, palavra essa que deriva do grego biblos, que significa livros, de maneira mais básica. A Bíblia protestante é uma coleção de 66 livros ao todo. E falando nisso, cânon ou cânone é um termo que deriva da palavra grega canon, que designa uma vara utilizada como instrumento de medida e que normalmente se caracteriza como um conjunto de regras sobre um determinado assunto. A Bíblia é composta por 66 livros, dos quais 39 pertencem ao Antigo Testamento e 27 compõem o Novo Testamento. Ela foi dividida em capítulos em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras, para melhor localização, tendo um todo de 1189 capítulos, sendo 929 capítulos do Antigo Testamento e 260 capítulos do Novo Testamento. Ela foi subdividida em versículos em 2 partes também. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Steenvers, um impressor de Paris. Essa divisão nos promove uma localização mais rápida e mais eficaz para a participação de todos, obviamente, facilita muito mais nos cultos, nas reuniões públicas. Temos 23.214 versículos no Antigo Testamento e 7.959 versículos no Novo Testamento, num total de 31.173 versículos. Antigamente, o acesso às Sagradas Escrituras era algo muito difícil e caro, pois o papel era uma novidade. Somente reis, alta nobreza, tinha exemplares da Bíblia que eles pediam para artesãos fazerem. Geralmente essas Bíblias tinham capas de ouro, capas de metal,
eram muito bonitas. Se você lançar no Google aí, Bíblias antigas, você vai ver algumas peças muito bonitas da antiguidade. O povo de língua portuguesa só começou a ter acesso à Bíblia de uma forma mais econômica a partir do ano de 1748, quando foi impressa a primeira Bíblia em português, uma tradução feita a partir da Vulgata Latina, que daí nos dá uma grande história para um outro grande vídeo. O livro da lei, composto por 5 livros, que nós conhecemos como Pentateuco, é Gênesis até Deuteronômio. Nós temos também os livros históricos, que são compostos por 12 livros, que vão de Josué a Esther. Nós temos os livros poéticos, compostos por 5 livros, que vão de Jó a Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Nós temos os livros proféticos, que estão subdivididos em profetas maiores e profetas menores, que são compostos por 17 livros. Essa divisão de maiores e menores não tem nada a ver com a relevância deles, mas sim somente por causa do tamanho do livro. Então, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Os profetas maiores, compostos por 5 livros, vão de Isaías a Daniel. Os profetas menores, compostos por 12 livros, vão de Oséias a Malaquias. Aí entramos no Novo Testamento, que está composto por 27 livros, no original em grego koiné, linguagem comum ou vulgar entre as pessoas daquele período, diferente do grego clássico dos eruditos. Está dividido em 4 partes. Primeiramente, os evangelhos, os 4 evangelhos, que nós podemos considerar como biográficos, que é de Mateus a João, que fala do nascimento de Jesus, fala um pouco de sua infância, fala do ministério de Jesus e fala de sua paixão, de sua crucificação, de sua ressurreição e de sua ascensão ao céu. Nós temos também o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que relata os primeiros passos da igreja primitiva. Nós temos 21 cartas, 9 redigidas às igrejas de Romanos a 2 Tessalonicenses, 4 dirigidas a indivíduos, de 1 Timóteo a Filemão. Nós temos uma dirigida aos hebreus cristãos, que é a própria Epístola de Hebreus, e 7 dirigidas a todos os cristãos, que nós consideramos elas como epístolas gerais, de Tiago a Judas. Temos o livro profético, que se chama o Apocalipse, ou a Revelação. Nos falta muito tempo para falar mais sobre a Bíblia, várias outras coisas que podemos falar sobre ela, sobre esse livro maravilhoso. No entanto, nós devemos ter em mente que essa é a mensagem de Deus ao homem e o maior tesouro da igreja, como afirmava Lutero, e indispensável ao cristão confessante.